Transição da Eloá Studio para Gunem Pilates. E por que essa transição foi feita? Serão assuntos deste episódio, mas também uma grande surpresa. É hoje que eu revelo a grande novidade que eu estou trazendo para você, instrutor de Pilates. E é claro, melhor ainda, é de graça. Então, fique de olho neste quarto episódio. Louca! Foi a definição que a maioria dos clientes me deram e alguns ainda me dão, exatamente. Muitos clientes, quando eu comentei, a Eloá Studio vai fechar e eu vou abrir um novo espaço, eles falaram, tu é louca? Louca, como tu vai fechar a Eloá Studio no auge, onde ela já tá 9 anos no mercado, se manteve muito bem na pandemia e agora, no meio da pandemia, tu vai querer fechar um estúdio, um negócio que está indo super bem para abrir outro que tu não sabe se vai dar certo? Essa é a Carol Eloá, que gosta de desafios. Mas é claro que eu não fiz isso na loucura. Como eles acham, muitos acharam e ainda acham, isso não foi feito na loucura. Isso foi muito bem pensado, isso foi feito muita estratégia e principalmente muito planejamento em cima. E é sobre isso agora que a gente vai conversar. Então, olha só, dois clientes meus me marcaram muito essa questão, porque dois clientes, um deles, um empresário bem conhecido aqui em Blumenau, ele chegou para mim e começou a me perguntar um monte de coisa sobre transição, sobre negócio, sobre planejamento. Tudo ele perguntava e eu tinha resposta. Ele perguntava e eu respondia, ele perguntava e eu respondia. Deu ali uns 20 minutos conversando, cheio de perguntas comigo. Aí, no final, ele falou, nossa, Carol, realmente tu tá muito bem preparada para essa transição, mas eu acho que o negócio não vai dar certo. Tudo bem, eu falei para ele, espera e você verá. O outro cliente falou, tu fez na cara, assim, tu fez a pior coisa, uma burrada. Não vai dar certo esse negócio. Tu já parou para pensar que não vai dar certo? Falei, muito obrigada pela sua motivação, eu falava pra ele, muito obrigada, olha, eu fico muito feliz, você tá me deixando muito motivada. Só que por sorte eu já tinha isso muito certo na minha cabeça. E é esse momento que você tem que cuidar. Sempre terá uma pessoa querendo te puxar. Não te puxar, mas ela às vezes tem um medo que você não tem. Então tome cuidado disso, não deixe dos seus sonhos, de conquistar as coisas que você quer. Se, é claro, você tem isso muito bem planejado, aí vá em busca desse sonho. Por que eu fiz essa transição? Essa transição eu já vinha pensando há mais ou menos, isso lá atrás, né? Não agora. Mas na época já fazia um ano e meio. Então agora faz o quê? 2 anos e meio que eu vinha já cogitando essa possibilidade de fechar a Eloá Studio. Em primeiro momento eu ia fechar o estúdio completamente. Para quê? Para eu seguir 2 novos projetos, 2 novas empresas que eu estaria abrindo. Eu estava querendo um novo projeto, uma nova empresa, uma nova proposta para a minha vida. Porém, eu sempre pensava, nossa, o estúdio, como é que eu vou fazer isso? Vou fechar de repente o estúdio? Não vou? Abro essas 2 empresas? Não abro? Aí eu ficava naquela questão. Até que na pandemia eu pensei muito na minha vida, eu acho que isso foi o que muitos fizeram. Mudaram de vida, trocaram essa questão de relacionamento não só entre homem e mulher, mas os amigos, selecionaram mais as pessoas que estavam próximas de você. Então, isso foi uma coisa que eu me deparei. Poxa, Carol, tu não tem marido e tu não tem filhos. E tu tem tal sonho. Tu só vai conseguir esse seu sonho se você ir atrás. É esse o momento. Agora que você não tem filho, não tem marido, é o momento. Porque você estará arriscando bastante para conquistar esse sonho. Aí eu fui conversando, chegou um momento que eu fui conversar com as meninas. Então, gurias, eu estava pensando em fechar completamente o estúdio, porém surgiu uma nova proposta. Nesse meio tempo que eu estava querendo fechar o estúdio, o universo veio. Caroline, espera, querida, olha essa proposta aqui. Daí, quando a gente está aberta para as possibilidades, vem isso. Eu acredito muito nisso, que a vida te traz e vai te mostrando o caminho. Para isso, tu precisa estar com a mente aberta. E eu fui fazer o quê? Já há 1 ano que eu estava pensando nisso, então eu estava olhando as possibilidades. Veio uma oportunidade
de eu ter uma nova Eloá, um outro estúdio, um segundo estúdio Eloá aqui em Blumenau. Uma academia me convidou para estar abrindo a Eloá Studio lá dentro da academia. Então eu cogitei isso e eu fui falar com as meninas. Nisso que eu fui falar com elas, veio a notícia. Uma das instrutoras, que era uma grande parceira, que eu dei uma sociedade minoritária para ela da Eloá, ela chegou para mim: Carol, eu estou grávida. Eu falei: Jesus amado. Então os planos tiveram que mudar, porque não teria como eu manter 2 estúdios. Ela era o meu braço direito, então ficaria muito complicado. Aí minha saúde já estava balançada por essa questão de ter mais esses 2 projetos já em andamento. Então foi surgindo, resumidamente, assim, eu não vou contar aqui toda a história, até que eu pensei: não, então eu vou fazer essa transição. Eu fecho a Eloá e abro um novo estúdio. E por que não levar o nome Eloá lá para dentro da academia? A Eloá, o estúdio Eloá, tinha uma proposta. A Carol Eloá estaria 100% do lado da marca. Lá, a Carol Eloá não poderia estar 100%, porque a Carol Eloá tem mais 2 empresas agora para cuidar. E aí, como é que fica? Então, foi onde eu tive a ideia e eu fui conversar com a minha atual sócia sobre essa oportunidade de a gente abrir esse espaço juntas. Por quê? Porque ela foi uma instrutora que em 2 momentos bem complicados do estúdio, ela chegou para mim, onde instrutoras saíram da equipe, que foi houve ali uma alteração, uma mudança muito grande no estúdio. Em 2 momentos que ela chegou para mim e falou: fique tranquila, eu estou com você. Então essa parceria dela fez eu pensar: poxa, eu tenho uma equipe, como é que eu vou abandonar essa equipe agora, em meio à pandemia, sem muito emprego? Outra coisa, como é que eu vou abandonar essa minha sócia, a Paola, deixar ela assim, sendo que nesses 6 anos, ela estava 6 anos já comigo, ela esteve do meu lado, ela comprou a briga comigo. E também tinha a carteira de clientes, era muito alto, muito grande essa carteira de clientes. E aí, vou simplesmente fechar o estúdio e dizer tchau para mais de 120 clientes? Isso que a gente estava em baixa na pandemia, mas a gente já tinha 120 clientes na baixa da pandemia. Como é que eu vou dizer tchau para 120 pessoas? Não. Então, foi onde eu fiz essa transição. E essa questão da transição foi muito importante. Cada detalhe fez a diferença. Por quê? O nome Eloá era forte. Porém, eu não podia queimar o nome Eloá. Caso eu queira abrir um novo Eloá Studio, preciso ter essa marca ainda forte e ela estava no auge. Então, vamos abrir com um novo nome, porque a Carol Eloá não estará lá do lado dela. Então, Nogunem Pilates, que é o novo nome, é outra proposta de atendimento. E esses detalhes dessa transição, os cuidados que você tem que ter numa transição de estúdio, numa abertura de um segundo estúdio, é que eu passarei para você agora no grande projeto. A partir de agora, não tem mais 5º episódio. A partir de agora, o que vem para você, instrutor de Pilates, é um programa. Exatamente, um programa para instrutores de Pilates. Esse programa será divulgado no YouTube semanalmente, com dicas, com quadros, tudo direcionado para ajudar você, instrutor de Pilates, que possui um estúdio de Pilates. Você, instrutor que é proprietário de um estúdio de Pilates. Então, a partir de agora, nos próximos encontros que nós teremos, já será no programa que eu tenho para vocês. Tá certo? Então, até o primeiro programa que vem na próxima semana.